Não, tá dando água na boca, velho. Esse carneiro aqui. E agora que eu coloquei esse dendê. Ai. Quente não, só mostra. Caiu um fogo. Hum. 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 Bom demais. Minha farinha quebradinha aqui acabou, rapaz. Vou comprar minha farinha quebradinha. Essa aqui vai. Uma farinhazinha. Hum. 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 É bom demais. Hum. Hum.